Bom dia a todos, vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical. É uma grande alegria estar com todos vocês novamente. E para começar eu vou fazer uma oração e depois vamos então passar para a nossa aula. Senhor nosso Deus, pedimos Tua presença nesse momento, pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos faça aprender um pouco mais da Tua palavra, conhecer um pouco mais da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, na aula passada vocês viram com o tio Léo o que é oração, né? E o papel da Trindade na oração. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um deles, o tio Léo falou um pouquinho do papel que exerce no ato da oração. Hoje nós vamos falar sobre como eu devo orar. Ou seja, você entra no seu quarto, fecha a sua porta para você ficar sozinho com Deus, se ajoelha na beirada da cama e agora? O que eu falo? O que eu vou conversar com Deus? Então nós vamos abordar hoje 6 temas que a nossa revista chama de ingredientes que normalmente são colocados diante de Deus nas nossas orações. Então os 6 temas são, pode passar para a gente o primeiro slide: adoração, louvores e ações de graça, confissão, extravasamento, intercessão e súplica. A gente vai falar um pouquinho de cada um e vamos então começar pelo tema da adoração. O que é adoração? Adoração é engrandecer e exaltar o Senhor pelo que Ele é. Nosso Deus é o Deus onipotente, o Deus criador de tudo que existe, o Deus soberano. Então, é um momento em que nós reconhecemos que nosso Deus é o Ser Supremo e nós nos colocamos diante dele, exaltando simplesmente por Ele ser o que Ele é. Esse Deus Todo-Poderoso e que a quem aprouve nos escolher, nos separar, nos amar. Então é uma atitude de reconhecimento do nosso Deus que nós chamamos de adoração. Não tem um motivo específico da nossa vida, não tem um fato isolado, simplesmente nós exaltamos a Deus porque Ele é Deus. Isso então é adoração. Nós temos um versículo para ilustrar esse ato, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Isso está lá em Salmo, no capítulo 104, nos versículos 1 e a primeira parte do versículo 2. Então essa atitude de oração, de adoração na oração, ela nos traz uma sensação de paz, de conforto muito grande. Porque quando você pensa em como Deus é supremo, como Deus é maravilhoso, sublime, perfeito, todo-poderoso, e ainda assim Ele nos coloca como filhos dele por adoção, isso nos traz uma sensação maravilhosa de paz, de conforto, também de submissão, de confiança. Então esse é o primeiro aspecto que nós podemos colocar na nossa oração, uma atitude de adoração ao Senhor. Antes de continuar, só um adendo. Quando a gente for colocar os versículos aqui, vocês podem dar uma pausa no vídeo para procurar na sua Bíblia e poder então acompanhar cada um deles na sua Bíblia. Ok? O próximo item, o próximo ingrediente que a revista fala, né, de como eu devo orar, são os louvores e ações de graça. O que é isso? Qual a diferença? Aí nós estamos falando de reconhecer e agradecer pelo que Deus faz nas nossas vidas. Então você pode agradecer por uma bênção alcançada, por uma cura de doença, por uma vitória na sua escola, por tantas coisas, pelo simples fato de você acordar, estar vivo,
por ter sua casa que Deus deu. São inúmeros motivos para a gente dar graças a Deus. E são inúmeras as graças que Deus nos concede, e são inúmeras as suas misericórdias na nossa vida. Tudo isso são motivos para nós agradecermos. Aliás, vocês sabem a diferença, o que é graça e o que é misericórdia? Então vamos aproveitar para aprender. A graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós não mereçamos. A gente chama de favor não merecido. Então Deus nos dá muitas coisas pelas quais a gente não fez nada para merecer, mas mesmo assim Ele graciosamente nos concede. E isso é motivo de louvor, de agradecimento. A misericórdia é aquilo que Deus não nos dá segundo aquilo que nós mereceríamos. Nós somos pecadores, fazemos muitas coisas erradas, mereceríamos então uma justa retribuição por isso, mas Deus, na sua misericórdia, Ele não nos trata segundo os nossos próprios feitos, nossas ações. Isso também é motivo de agradecimento, porque Deus é misericordioso na nossa vida. Então temos esses motivos também para nos dirigir a Deus em oração, para agradecer por tudo que Ele faz e também pela misericórdia com que Ele nos trata. Se você pensar hoje na sua vida, qual seria o motivo que você teria para agradecer? Eu tenho certeza que você tem. Para pensar um pouquinho, reflete. O que eu poderia agradecer a Deus hoje? Tenho certeza que você vai ter vários motivos se você parar para pensar bem. Felizmente, nós temos todos os dias motivos para dar graças a Deus pelo que Ele faz em nossas vidas. Vamos para o próximo? Sim. Um versículo para ilustrar esse aspecto está lá no Salmo 103, capítulo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por todos eles devemos dar graças ao Senhor, porque são inúmeros os benefícios. Ok? Então, o próximo aspecto da nossa oração é a confissão de pecados. Apesar de sermos salvos, apesar de termos aceitado a Jesus como nosso Salvador e sermos pessoas regeneradas pelo Espírito, nós ainda temos o nosso lado humano que comete pecados, infelizmente. Todos os dias nós estamos sujeitos a cair em tentação, estamos sujeitos a cometer falhas, a fazer aquilo que Deus não deseja, e com isso nós pecamos. E na nossa oração, então, é o momento da gente reconhecer os nossos erros diante de Deus, apresentá-los ao Senhor, confessar e pedir perdão pelos pecados. Felizmente, o nosso Deus é perdoador, já nos perdoou na cruz em Jesus Cristo e também nos perdoa por esses pecados cometidos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Cabe a nós, então, reconhecermos isso e nos colocarmos diante dele numa atitude humilde, de confissão e pedir a Deus que nos perdoe. Mas e se eu pedir perdão hoje e amanhã eu cometer um pecado, eu vou ter a cara de pau de ir lá de novo pedir perdão? Não é meio chato? Não, não é. Infelizmente vai acontecer, a gente vai pedir perdão hoje e por mais que se esforce, pode muito bem acontecer que amanhã a gente peque de novo. Certamente vai acontecer. Mas nosso Deus é tão grande, Deus é tão misericordioso e amoroso, que você pode amanhã novamente se ajoelhar e pedir perdão e Ele vai te perdoar novamente. Vamos ver um versículo a respeito? Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então cabe a nós realmente nos dobrar os joelhos, nos dobrarmos perante o Senhor e confessarmos então nossos pecados e pedir a Deus perdão, e Ele na sua misericórdia vai nos perdoar mais uma vez. Ok? Próximo ingrediente, próximo tema de oração que você
deve praticar na sua vida, chama-se intercessão. Intercessão nada mais é do que você orar em favor de outra pessoa. Orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, para que Deus supra as necessidades deles. Pode ser uma questão de emprego, pode ser uma questão de problema na escola, pode ser uma questão de saúde, principalmente que se eles ainda não conhecem a Jesus, que eles venham a conhecer, interceder para que Deus toque no coração das pessoas de quem você gosta, que eles possam se converter, se ainda não forem convertidos, a Deus e ao Senhor Jesus. E mesmo aquelas pessoas de quem você também não gosta propriamente, você deve interceder. Jesus fala que se a gente orar simplesmente por quem a gente gosta, não tem nada demais. Ele fala que até os fariseus faziam isso. Mas interceder por aquelas pessoas que a gente não tem tanta simpatia assim, a gente tem alguma diferença, aquele coleguinha meio chato na escola, aquele primo que quando vem te visitar você só fica irritado, a gente tem que orar por eles também, pedindo a Deus que abençoe a vida deles e que se alguma coisa não está correndo bem, se você entende que ele está fazendo uma coisa errada, que Deus toque no coração, que deixe de fazer, para que essa pessoa também possa crescer, possa se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa melhor. Então a intercessão deve ser por todos, por aqueles que a gente gosta e também por aqueles que a gente não gosta tanto assim. Tá ok? Vamos ver aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Está aí então a força da oração, a força da intercessão que nós podemos utilizar diante de Deus para que Ele atue então na vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja por uma questão, como eu falei, de saúde, de necessidade, seja uma questão de conversão e aceitação de Jesus Cristo. A Bíblia fala que a oração do justo, então, muito pode pela sua eficácia. Cabe a nós, então, dobrar os joelhos e intercedermos por aqueles que estão ao nosso redor. Ok? Mais um tema de oração que nós temos para praticar é a súplica. A diferença aí é que a gente ora em nosso favor. A intercessão, a gente acabou de falar, é por outras pessoas. E no caso da súplica, a gente ora então por nós mesmos. Todos nós temos alguma razão para suplicar diante de Deus. Seja um desejo, seja numa necessidade, seja o que for. E é claro, nem sempre Deus vai dar a resposta que a gente acha que é a melhor. As respostas de Deus vocês vão ver na próxima aula, como elas devem ser, mas a gente já pode antecipar que as nossas súplicas serão ouvidas. E cabe a nós ter a humildade e o respeito e o temor para saber que a resposta de Deus vai ser a melhor possível, porque vem dele, mas não necessariamente vai ser a resposta que você acha que deveria ser. Pode ser que sim, pode ser que não, isso a gente vai ver mais adiante. Mas é correto, é conveniente, é justo que você coloque diante de Deus tudo aquilo que o seu coração, que a sua mente deseja, sente necessidade. Coloque então diante de Deus em atitude de súplica na sua oração e Deus vai ouvi-lo com certeza. A Bíblia fala então a respeito das súplicas que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus assim falou num dos seus sermões e ficou lá registrado em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então batei e a porta vai se abrir para vocês. Mais um aspecto, mais um tema, mais um ingrediente é o extravasamento. Esse talvez não seja tão conhecido, não seja tão
utilizado por nós. E o que é o extravasamento? É literalmente você abrir o seu coração a Deus. É você desabafar diante de Deus. É você se derramar diante do Senhor. Muitas vezes você está com alguma coisa te angustiando, te apertando, te incomodando. Pode ser uma coisa mais séria, pode até ser às vezes uma coisa um pouco mais banal, mas aquilo está falando lá dentro de você, está te causando algum incômodo. E a gente fica meio assim de falar com Deus certas coisas, porque fala, mas isso eu não vou falar para Deus, não tem muito cabimento eu ficar levando esse tipo de assunto para o Senhor. Por exemplo, uma coisa besta, você está com um probleminha na escola com um coleguinha seu, aquilo está te incomodando, você não sabe o que fazer a respeito, você não sabe como lidar. Fala, mas eu não vou falar com isso com Deus, porque Deus a gente trata de outras coisas. Não, você pode falar com Deus tudo o que você quiser, você deve falar com Deus. Você deve abrir seu coração a Deus, seja numa coisa que aparentemente é mais superficial, seja uma coisa mais séria, mais profunda. O Senhor, Ele nos ouve em tudo. Então cabe a gente realmente colocar para fora. Deus está aqui para nos ouvir em tudo que a gente diz, tudo que a gente sente. Ele já conhece. Deus conhece os nossos pensamentos antes que eles se formem. A gente sabe disso. Mas mesmo assim, a gente deve colocar diante dele, a gente deve desabafar diante do Senhor, porque essa é a vontade dele. Isso vai fazer muito bem para nós. É lógico, você tem que ter o cuidado e sempre lembrar que assim, Deus é nosso Pai, então nós temos intimidade com Ele. Você tem intimidade com o seu pai, com a sua mãe, você conversa tudo o que você quer com o seu pai e sua mãe, eles te ouvem. Deus também. Deus é nosso íntimo, pela adoção que Ele tem por nós. Nós somos filhos dEle, Ele é nosso Pai, então nós temos intimidade para falar com Ele. Por outro lado, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então essa intimidade que a gente tem, que Deus nos concede, deve ser utilizada com respeito. A gente pode e deve falar tudo o que tem no coração, abrir diante de Deus. Às vezes até uma dúvida do porquê Deus está permitindo acontecer alguma coisa na sua vida, qual o propósito daquilo, você pode não estar entendendo e aquilo está te incomodando. Você pode muito bem e deve conversar com Deus nesse sentido, desabafar com Ele. Mas, como eu falei, intimidade sem perder nunca o respeito. Nós temos todo o direito de falar com Deus aquilo que está magoando o nosso coração, machucando, mas esse desabafo tem que ser feito com respeito diante dele. Dessa forma, Ele nos ouve e a resposta ao nosso coração vem no devido tempo. O conforto, o consolo. Primeiro, só de você saber que Deus está te ouvindo, isso já vai te trazer um conforto tremendo. E saber que Ele te ouvindo, Ele vai atender da melhor forma, na resposta que Ele sabe ser a melhor, isso vai realmente fazer com que o seu coração se acalme, com que a sua angústia passe, com que os seus temores se dissipem. Lá no Salmo 62, está dizendo assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então tá lá, derramai perante ele o vosso coração. Quer dizer, desabafa, abre completamente o seu coração diante de Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Salmo 62, versículo 8. Sempre lembrando, não perca de todavia o binômio intimidade com respeito. Ok? Então esses são os temas que a gente tem para pensar quando a gente vai se colocar diante de Deus. O que a gente deve orar, né? Como diz a lição, como eu devo orar, o que eu devo dizer a Deus, o que eu vou falar diante de Deus. Basicamente você vai perceber que vai estar dentro de um desses grandes temas. Agora, é bom ressaltar, tio, toda vez que eu for orar eu preciso falar de todos os temas? Não necessariamente. Às vezes a sua oração vai ser simplesmente uma adoração. Às vezes você vai ter um momento de oração de súplica.
de súplica com confissão de pecados. Você vai ter ações de graça com adoração. Evidentemente não é uma necessidade de você, cada vez que for orar, ter que falar todas essas coisas. A sua oração vai ser um reflexo do momento, daquilo que está no seu coração. Mas você sempre lembra então de praticar a adoração, o louvor, a confissão, a intercessão, a súplica e o derramamento, cada um no seu devido tempo. Cada um deles vai ter uma oportunidade para você colocar diante de Deus, seja isoladamente, seja junto com as demais. Tá ok? Essa é a lição de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais. E vamos então fazer uma oração para terminar. Espero que todos tenham uma boa semana. E até a próxima aula, então. Então nós vamos ver as respostas de Deus às nossas orações, tá ok? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, agradecemos por esses momentos, Pai, pedimos que eles possam produzir frutos nas nossas mentes, nossos corações, de alunos e professores, que nós possamos praticar, Pai, Tua vontade a cada dia e também na forma como nos dirigimos a Ti. Abençoa a semana de cada um e que possamos estar de volta na próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até mais. Tchau!